Enquanto isso, vamos falar sobre o Jorge Messias, porque a Folha de São Paulo traz um destaque importante, que ele cogita deixar o governo depois da derrota que sofreu, depois que foi indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. Não foi aprovada a indicação dele ao STF e o advogado-geral da União admitiu a aliados que cogita entregar o cargo depois da rejeição ao nome dele. No fim da noite de quarta-feira, portanto, antes de ontem, ainda sob o impacto da derrota no plenário do Senado, ele manifestou em mensagens a intenção de sair da esplanada. Abalado com a derrota, o ministro sinalizou essa possibilidade ao próprio presidente Lula durante reunião no Palácio da Alvorada, mas, segundo relatos da reportagem, Lula insistiu pela permanência de Messias na gestão, sugerindo que ele não tomasse qualquer decisão precipitada. Informações da Kátia Seabra, da Luísa Martins e da Thaisa Oliveira. Calil, o fato é que, é claro, impactou aí o Messias, que estava, mesmo sabendo da dificuldade, esperançoso para conseguir a vaga, não conseguiu. Há quem defenda o nome dele no Ministério da Justiça também, ou na continuidade, ou na eventual reeleição do presidente Lula, mas parece que ele está desanimado. Até dá para entender, né, Calil? Dá para entender, mas se a gente for pensar, enfim, eu realmente acho lamentável, né, o episódio todo que ocorreu, porque, e aí eu vou até explicar uma coisa que é a seguinte: não se trata só, nesse caso, de uma recusa, uma coisa que me chamou bastante atenção, por uma questão técnica. O Senado tem atribuição constitucional de aceitar ou recusar um indicado ao STF, é constitucional, é democrático. O problema é que, se houvesse uma reprovação que fosse técnica, né, que fosse, ou seja, este indicado não é adequado para o cargo, isso seria correto, isso seria republicano, isso seria democrático. Mas não foi o caso. A gente viu mais que uma manifestação de senadores dizendo que eram contra simplesmente porque era um indicado de Lula, né? Era um indicado do governo. Enfim, então, ou seja, não era uma questão técnica. Isso me lembrou bastante, inclusive, a votação pela admissibilidade do impeachment da Dilma Rousseff, em que você tinha deputado que dizia que tinha a convicção de que não tinha havido crime de responsabilidade fiscal, mas queria votar pelo impeachment pelas famílias, pelas crianças, por Deus, enfim, coisas desse tipo que não tem absolutamente nada a ver com o que estava sendo julgado. Então, enfim, por isso eu acho que nesse caso é problemático essa derrota do Messias. Agora, por outro lado, eu acho que se a gente vai olhar esses dois atores, né, essas duas pessoas, a gente está falando de alguém que estava numa posição que era uma posição de destaque, sofreu um revés, mas que ainda pode ter espaço no governo. A gente está falando, inclusive, de um Ministério da Justiça, que é uma coisa, enfim, super importante, né? E que está, enfim, cansado, etc. E, por outro lado, está falando de um caso do presidente que, se a gente for contabilizar o número de derrotas que o Lula sofreu na sua vida política, e é uma situação em que raramente a gente tem um ator político que sofreu tantas derrotas e que conseguiu, mesmo assim, ter a capacidade de voltar para o jogo político. O Lula, durante muitas vezes na sua carreira, muitas vezes, isso estou contando desde 89, já foi decretado a morte política do Lula, né? Não, agora o Lula acabou como fenômeno político ou como pessoa política, etc. E o que aconteceu é que acaba que passa um tempo e o Lula acabou voltando e mostrando que era possível, inclusive, agora esse terceiro mandato, né? Depois de ter sido preso, inclusive. Então, no final das contas, eu acho que é isso. Se a gente for contabilizar, eu diria que do ponto de vista, eu vou falar menos do ponto de vista só estritamente político, né? Mas do ponto de vista mais humano, a gente está falando de alguém que tem uma trajetória na política que é longa e que está dizendo basicamente o seguinte: olha, se você desistisse na primeira, ou se eu desistisse na primeira, ou na segunda, ou na quinta, ou na décima, digamos, derrota que eu tive, eu não estaria aqui. Então, eu acho que é um conselho que vale a pena, apesar de entender também, né, claro, até do ponto de vista humano, essa dificuldade que é de lidar com essas questões, mas eu acho que o conselho do Lula é um conselho sábio para o Messias. Eu acho que ele deveria seguir.